Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal O Ser do Ser. E no vídeo de hoje eu gostaria de começar falando a respeito de um assunto que ficou em aberto no final do vídeo passado, e que é a respeito de uma afirmação que eu fiz de que no ano que vem uma energia cósmica estaria chegando a este nosso mundo. E com certeza muitas pessoas ficaram muito curiosas para saber mais a respeito de qual seria a verdadeira natureza dessa energia a qual eu estava me referindo. Bom, mas para que vocês possam entender mais a respeito do que eu realmente estou falando, é preciso lembrar de alguns assuntos que já foram tratados já há algum tempo aqui neste canal, que é a respeito de algumas informações que eu recebi de um grande amigo há algum tempo atrás, o qual realmente acreditava estar em contato com um tipo de ser de outro mundo, e afirmava que este ser seria um tipo de estrela vermelha que estava no espaço, mas que não se tratava apenas de uma estrela comum como qualquer outra, mas sim de um tipo de ser cósmico, e que este ser seria uma grande massa de energia consciente que estaria vindo em nossa direção. E que na verdade ele seria nada mais nada menos do que a própria fonte, ou seja, aquele ser que é citado na hipóstase dos arcontes, o qual, durante a criação da humanidade, teria mandado que uma pequena parte do seu espírito viesse habitar no homem. E resumidamente é isso que ele sempre insistia em afirmar, que estava em contato com este ser e que na verdade esse ser seria um tipo de grande massa de energia consciente de cor avermelhada e que estava vindo em nossa direção. Bom, o que aconteceu foi que depois de algum tempo eu perdi o contato com esse meu amigo e algumas coisas muito estranhas começaram a acontecer, pois muitas coisas que ele afirmava serem reais, mas que não faziam nenhuma lógica, pouco a pouco começaram a fazer sentido, pois começaram a aparecer algumas informações que mais pareciam ser as peças de um grande quebra-cabeças. Pois pouco tempo depois, eu fiquei sabendo que um grande telescópio de propriedade do Vaticano, chamado Lúcifer, teria detectado uma grande massa de energia no espaço e que estaria vindo em nossa direção. O que eu logo pensei foi o seguinte: será que essa grande massa de energia seria aquele ser com o qual o meu amigo afirmava estar em contato? E então eu comecei a descobrir que outros canais aqui no YouTube também falavam a respeito de um assunto bastante parecido, de um planeta intruso chamado Nibiru, que seria um tipo de estrela anã marrom e que também estaria vindo em direção ao nosso planeta. Apesar do meu amigo nunca ter citado nenhuma data específica para a chegada daquele grande ser ao nosso mundo, aos poucos eu fui ficando meio que obcecado pelo assunto e comecei a estudar muitas fontes, tais como livros, manuscritos antigos, sites de notícias, artigos em revistas científicas e tudo mais que pudesse ser relacionado com este assunto. E desde 2014, cheguei à conclusão de que, muito provavelmente, no ano 2021, seria a data em que este grandioso ser se manifestaria nessa nossa realidade. E foi então que eu senti a necessidade de começar esse canal, pois acreditava que mais pessoas deveriam ter acesso às informações que eu estava tendo. E por isso é que, se vocês pesquisarem a respeito dos primeiros vídeos deste canal, facilmente vocês vão constatar que o foco principal sempre foi a chegada de Nibiru a este nosso mundo. E foi por esse motivo que eu falei no final do vídeo passado que possivelmente no ano que vem essa grande força cósmica estaria chegando ao nosso mundo. Ou seja, nessa nossa realidade, nesse nosso mundo perceptível. Mas pelo menos pelo que eu acredito hoje, observando os acontecimentos, muito provavelmente desde 2019, ele já tenha chegado a um outro mundo que nos rodeia, mas que é imperceptível para nós, assim como foi falado no vídeo passado. E por esse motivo é que nós não temos uma percepção real da sua presença aqui, pelo simples fato que ele esteja em um plano existencial que ainda permanece invisível para nós.
como se estivesse por trás de uma cortina, por assim dizer. E por que eu acredito que ele já tenha chegado, pelo menos a esse outro mundo de 2019? Simplesmente porque 2018 e 2019 foram os anos em que mais ocorreram desastres e anomalias naturais neste nosso planeta. Como foi o caso daquele inexplicável recuo do mar, e que até onde se sabe nunca havia acontecido em toda a história da nossa atual civilização. Mudanças no comportamento das espécies em geral, no comportamento dos pássaros, tsunamis, inúmeros furacões, sem contar com aquela grande e misteriosa mudança que ocorreu na iluminação da Lua. E que mesmo que até hoje muitos insistam em afirmar serem normais, a verdade é que não são. Ainda mais com tamanhas mudanças em tão curto espaço de tempo. Eu mesmo cheguei a registrar. Vejam só esse pequeno trecho de um vídeo que eu fiz na época. E pela janela consegui perceber que a iluminação da Lua já estava novamente na forma de U. Então peguei meu celular e fiz essa primeira filmagem às 2 horas da manhã. E nela você pode perceber como a Lua está novamente com a sua iluminação totalmente na parte de baixo. Depois, já às 4 da manhã, eu tornei a filmá-la, a qual já apresentava uma significante alteração na sua iluminação. Veja que agora a sua iluminação já se encontra bem inclinada para a direita. E nessa filmagem, feita já às 6 horas da manhã, eu me assustei tamanha a alteração em sua iluminação, quase que totalmente normal. Vejam só. E depois, às 7 e poucas da manhã, ela já apresentava forma totalmente normal, mas aí eu já estava no trabalho e não tive como fazer uma filmagem. Vou trocar as imagens de maneira mais rápida para que vocês possam perceber tamanhas são as alterações. Agora eu te pergunto, será que é normal a Lua sofrer tamanhas alterações em sua iluminação em tão curto espaço de tempo? E como hoje esses fenômenos naturais perderam bastante a sua intensidade, eu acredito que esse ser, ou que essa estrela, como se poderia dizer, já esteja ocupando seu lugar definitivo, sendo totalmente visível no céu deste outro mundo que ainda permanece totalmente imperceptível para nós. E tenho certeza que muito provavelmente a partir de 2021 ele começará a se manifestar também aqui neste nosso mundo visível. Mas com certeza, meus amigos, para que nós possamos conseguir perceber realmente a interação deste grande poder cósmico com este nosso mundo, é preciso que a gente saia da nossa zona de conforto e comecemos a encarar o mundo de uma maneira diferente, ou seja, de uma maneira mais ampla e maior, onde o nós é mais importante do que o eu. Pois se não bastasse estarmos presos a uma pequena parte do mundo que realmente existe, como se estivéssemos em um tipo de prisão invisível, por assim dizer, o ser humano parece estar programado a se trancafiar em mundos ainda muito menores, em universos muito mais pequenos do que este mundo onde nós estamos, os quais poderia até se chamar de micro-universos. Mas o que seria esse micro-universo? Seria uma espécie de micromundo, onde quase todas as pessoas nascem, vivem e morrem, e dentro do qual só existe lugar para as coisas que realmente possam afetar este pequeno mundo particular de cada um. Coisas como a família, o pai, a mãe, o trabalho, a academia, o clube onde elas vão à piscina no fim de semana, a praia, a casa de campo e assim por diante. Pois são coisas que interferem diretamente na vida de todo cidadão. E tudo mais que não possa interferir diretamente neste micromundo ao qual elas pertencem é automaticamente descartado. Como por exemplo, para a maioria das pessoas, se você contar que em uma determinada noite, no dia 19 de abril de 1986, tivemos no Brasil aquilo que ficou conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs, onde 21 objetos não identificados, de aproximadamente 100 metros de diâmetro cada um, foram detectados simultaneamente por vários radares no espaço aéreo brasileiro, sobre o Vale do Paraíba. Ocasião onde a Força Aérea Brasileira ordenou o lançamento de 7 caças, sendo 4 Mirage e 3 F-5, da base de Santa Cruz e de São Paulo,
para que pudessem interceptar e identificar aqueles objetos que estavam literalmente congestionando os radares dos aeroportos de Confins, Anápolis, Congonhas, Guarulhos e do Galeão, onde foi relatado pelos pilotos dos caças o avistamento de inúmeras e gigantescas naves de aparência totalmente desconhecida, com aproximadamente 100 metros de diâmetro cada uma, onde houve uma intensa perseguição aérea que durou aproximadamente cerca de 4 horas. No dia seguinte, foi marcada uma comitiva de imprensa pelo então comandante da Força Aérea Brasileira, o brigadeiro Júlio Otávio de Moreira Lima, onde estavam presentes também os 7 pilotos dos caças que perseguiam aqueles objetos, durante a qual o próprio comandante da Força Aérea Brasileira afirmou com todas as letras: "Ontem nós fomos visitados por alguma coisa, só não sabemos ainda o que é." Bom, meus amigos, inexplicavelmente, acontecimentos como este, que comprovam que existe muito mais coisas entre o céu e a terra do que podemos imaginar, quase sempre não chamam nenhuma atenção. E vocês sabem por quê? Simplesmente porque são coisas que não vão interferir diretamente em nada neste pequeno universo onde as pessoas normalmente vivem. Para elas, pouco importa se aqueles objetos eram realmente de outro mundo ou não, se eram gigantescos ou minúsculos, porque a verdade é que para elas isso não faz diferença alguma, pois são coisas que só fazem diferença para quem consegue ver a nossa existência como um todo. Mas como quase todas as pessoas estão vivendo trancadas em seus mundinhos particulares, para elas isso na verdade pouco importa. Da mesma forma como a maioria das pessoas também não se importam se os aviões sequestrados no atentado de 11 de setembro foram realmente os objetos usados para atingir as torres e o Pentágono. Se aquele atentado foi realmente apenas um ataque terrorista, ou se até possa ter sido um ataque de origem extraterrestre. Isso também pouco importa para a maioria das pessoas, porque na verdade isso não interfere em nada nesse pequeno mundo particular onde elas vivem. Mas e agora? Até quando a humanidade vai continuar com essa omissão com o seu próximo, se contentando em viver simplesmente preocupados com seus pequenos micro-universos? Pois pensem bem, se no atentado do 11 de setembro, pouco mais de 3.700 pessoas perderam suas vidas, e agora? Quantas milhões de vidas já foram perdidas? Meus amigos, é preciso que despertemos para a nossa responsabilidade uns com os outros, para que assim possamos realmente merecer que um grande poder cósmico, vindo de um plano existencial muito maior, possa realmente nos ajudar a nos livrar dessa situação. Porque com certeza, esses seres que andam se escondendo por trás das cortinas dessa nossa realidade não devem ter planos muito bons para o nosso futuro. Mas vamos ter fé, que com certeza, no final, tudo vai dar certo, pois alguma coisa me diz que não estaremos sozinhos nessa. Mas até lá, fiquem todos com Deus, forte abraço, muita paz e até a próxima.